Bom, a provocação que foi feita pelas perguntas do tema diz respeito ao populismo, né? A democracia direta leva a um novo populismo, né? Um neopopulismo, salvo engano aqui, né? Os riscos do neopopulismo. Eu diria que o populismo não depende da democracia direta. Nós já vimos isso claramente. Que não é a democracia direta, ao qual nós nunca tivemos, que leva ao populismo ao qual nós já tivemos, né? E para muitos ainda temos. Também há populismo no Congresso, quando o Congresso aprova leis para aplacar aí a vontade da opinião pública, ou uma opinião publicada, né, como se costuma dizer. Então, o que eu diria que o populismo não depende da democracia direta. Eu diria que o único antídoto ao populismo é a educação política. Essa é a única forma de se opor ao populismo. E eu penso assim, só se aprende a votar votando, só se aprende a participar do processo participando. Só tem educação política na medida que as pessoas são chamadas a participar. Por isso eu acho que nós não devemos ter medo da participação do povo no processo, na política. O que nós devemos ter medo, ao contrário, é do descrédito do povo na política, porque esse é o germe do autoritarismo. E a última coisa, para fechar aqui, porque meu tempo já foi, já se excedeu, a provocação do seminário também diz respeito ao eleitorado, né, reformar o eleitorado. Eu vou contar aqui rapidamente uma experiência que nós, da Juízes para a Democracia, começamos a fazer em relação ao eleitorado, aí, e muito em breve vamos provocar o ministro Veloso, que é o seguinte, o voto ao adolescente internado. O adolescente internado é aquele que recebeu medida socioeducativa e que se encontra naquilo que, pelo menos em São Paulo, nós chamamos de FEBEM, não sei como é que chamamos aqui em Brasília, mas, enfim, um lugar de internação de menores. Diferentemente dos presos, os adolescentes não recebem pena, portanto, não têm seus direitos políticos cassados. E, portanto, têm direito a voto. Lógico, com dificuldades, tendo em vista que eles se encontram internados. E nós começamos algumas conversas com várias entidades da sociedade civil, justamente para verificar a possibilidade, a viabilidade, o interesse disso. E qual não foi a nossa surpresa das pessoas que mexem diariamente com adolescentes internados, que disseram o seguinte para a gente, olha, nós nunca pensamos nisso, porque o adolescente, ele quer ter os seus documentos, quer ter a sua carteira de identidade, muitos quer ter sua carteira de motorista, o seu CPF, mas não falam em título de eleitor, que é facultativo entre os 16 e 18 e obrigatório a partir dos 18. Mas, em vários lugares que nós temos ouvido, é que essa é uma forma de inclusão, ou seja, a pessoa que entra no processo passa a se sentir membro da sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Lógico que é um pequeno grão de areia, há uma série de outras questões mais importantes com eles e uma série de outras medidas em relação à reforma do eleitorado jovem. O Tribunal Superior Eleitoral trabalha nisso, né, com o projeto Jovem Eleitor, enfim, mas de modo que eu acho que é muito importante, cada qual na sua entidade, cada qual no seu âmbito de atuação, procurar trabalhar com essa expansão da cidadania. Eu acho que a única forma de combater o populismo e a única forma de combater essa democracia representativa que representa pouco o eleitor é a gente ampliar a cidadania, ampliar a participação do povo e não diminuir. Obrigado. Eu agradeço a contribuição do juiz Marcelo Sommer e vamos passar a palavra de imediato à deputada Luísa Erundina. Eu quero saudar a mesa, o doutor Silvério, que coordena os trabalhos, o ministro Carlos Veloso, a professora Lúcia Velar, que é uma estudiosa do tema, e o doutor Marcelo Sommer, cuja instituição que ele representa tem dado uma importante contribuição à construção da democracia participativa, a democracia direta, a partir do trabalho importante que eles realizam em São Paulo. E saudar todos vocês, moças e moços, e saudar os
organizadores desse evento, pela iniciativa, porque em espaços como esses se tira o debate de uma questão tão importante, tão transcendental como essa, do ponto de vista da democracia, tira dos gabinetes, das comissões da Casa, porque sequer chegou ainda ao plenário da Câmara para se debater, muito menos para votar. E não é um tema recente. Pelo menos 10 anos se discute a reforma política no Brasil e se reclama a necessidade dela. E cada governo que entra, o seu discurso de posse quase sempre inclui, nas suas prioridades, uma reforma política. E afirmam que é a reforma das reformas, só que quando chegam ao governo, ao poder, isso deixa de ser uma prioridade e que só aparece nas crises como tentativa e panaceia para resolver crises que não se resolvem com mudanças de normas e regras eleitorais. E aqui eu fui membro da Comissão Permanente da Reforma Política, Comissão Especial da Reforma Política. Nós trabalhamos um ano, o ano de 2003, trabalhamos sobre dezenas de projetos de lei que já tramitaram no Senado, na Câmara, sobre aspectos da reforma política. E naquele um ano de trabalho da Comissão Especial, o que se conseguiu fazer foi chegar a um projeto de lei que simplesmente tratava de regras eleitorais, de normas partidárias, e não entrava absolutamente em questões mais substantivas e mais estruturais que implicavam, evidentemente, mudanças do texto constitucional. E essa decisão foi intencional, foi consciente por parte da maioria da comissão, e eu me insurgi contra ela, porque eu entendia que uma comissão especial, com um tempo largo de trabalho, deveria pensar ou repensar o Estado brasileiro, como um todo, no sentido de atualizá-lo e colocar e adequá-lo à realidade da sociedade brasileira, que está impactada há mais de 20 anos pela revolução científica, pela revolução tecnológica e por todas as transformações do mundo do trabalho, do mundo das relações sociais de um modo geral, da cultura. E a nossa Constituição, embora seja uma Constituição avançada, ela é muito detalhista e não dá conta da dinâmica da sociedade e do impacto que essa sociedade sofre por conta de um processo de globalização nos vários aspectos que ele implica.